É com grande satisfação que compartilho com vocês mais uma iniciativa do CREA Paraná, o Edital de Chamamento Público 2025, que tem como objetivo fortalecer as entidades de classe e proporcionar condições para que elas ofereçam qualificação e desenvolvimento aos profissionais registrados no Conselho. Para isso, estamos disponibilizando recursos que serão investidos em mais de 200 atividades distribuídas por todo o nosso estado do Paraná. Esse edital foca em iniciativas para promover a educação continuada, a inovação e o crescimento dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Com ele, as entidades de classe podem promover cursos, palestras, seminários, revistas, hackathons e outras atividades que contribuem para a qualificação dos nossos profissionais. Outro ponto é a possibilidade de integração. Com o apoio, criamos a oportunidade para que especialistas e estudantes compartilhem experiências e conhecimentos. Participe do edital de chamamento público 2025 e contribua com o fortalecimento das nossas profissões. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está assistindo ao podcast do Engenharia Científica nessa temporada de 2025, que está muito boa. Eu estou aqui com o meu amigo de sempre, Leonardo Negrão. Tudo bem, Léo? Estamos começando mais um episódio, cara. Esse estúdio maravilhoso, convidados maravilhosos. É isso aí. Mais um papo aí legal, cara. Mais um tema importante para a engenharia, né? Bem importante. Que está sendo oferecido, inclusive, Léo, pelo CREA Paraná e pela Ampeia. Ampeia e o CREA, né, através do termo de fomento, vem oferecendo esses conteúdos de engenharia para engenheiros. Por quê? Nosso objetivo aqui é valorizar a profissão do engenheiro, falar do dia a dia. A gente traz pessoas muito especiais, muito inteligentes, né, Léo? Sim, sim. Pessoas que estão aí na prática, vivendo a engenharia mesmo, para compartilhar o conhecimento aqui. E usar esse meio de comunicação aqui que hoje bastante gente utiliza, usar pra gente também, né? É isso aí. Aproveitar todos os meios. E para falar de um assunto que é muito importante, sobre entidades de classe, eu convido aqui para se juntar comigo o Marcos Dantas, que é engenheiro eletricista, presidente do CEAL, que é o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, obrigado Murilo, obrigado Léo. Boa tarde, Gervásio. Boa tarde. É isso aí. Gervásio Vieira também está aqui com a gente, que é engenheiro agrônomo, diretor da EA Londrina, que é a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina, e também diretor da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná. Seja bem-vindo, Gervásio. Boa tarde, né? Obrigado pelo convite, né? Essa fera aqui a gente se vê de vez em quando em reuniões, né? Lá no CEAL, né? É isso aí. Exatamente, então a gente já se conhece. Mas que bom, eu não conhecia nada do que está acontecendo aqui, então ficamos, né? A associação ficou muito grata com isso, né? E estamos à disposição. Não, e é ótimo. A gente tem que aproveitar esse espaço justamente para aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, para a gente falar dessa importância, né? As entidades estão aí e estão aí para ajudar os profissionais, né? Não, é para isso que elas existem, não essa questão de entidade, né? É uma coisa, rapaz, longa e velha, né? É verdade. Porque diz assim, ó, não tem os países super desenvolvidos e tem os outros, né? Nesses países super desenvolvidos, as entidades de classe, 60% delas é exemplo para a nação do respectivo país. Exemplo de quê? De postura, de licitude nas ações, na prestação de conta, no uso de recursos, elas são exemplo. Então nós temos que, né, aqui no Brasil, acho que nós não precisamos muito disso. Mas então é um tema muito interessante. Vamos lá, parabéns, vamos começar viu? Aqui. Parabéns. Vamos falar primeiro, pedir para o Marcos falar um pouquinho do CEAL e depois um pouquinho da Associação dos Engenheiros Agrônomos, e aí a gente vai conversando, pode ser? Pode. Bom, legal, né? É assim, né? O CEAL, ele tá muito ligado, né, ao desenvolvimento aqui da cidade de Londrina, né? É uma entidade que foi fundada quando Londrina tinha 19 anos. Né? Então você vê que a engenharia na cidade começou nesse momento, né? Onde os engenheiros começaram a se aproximar,
a fazer estudos, né, regionais aqui de outras cidades, que Londrina é uma cidade mãe, por exemplo, de todo o noroeste do estado do Paraná, né? Companhias de Terras, norte do Paraná, chegou em Londrina, o nosso fundador era diretor técnico dessa companhia, né? Então quer dizer o seguinte, né, que nasceu já estruturando a cidade de Londrina e outras cidades. E de lá para cá, isso lá em 1953, né? Aí de lá para cá, nós, dentro do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, né? Que também é uma coisa assim, diferente, né? Porque geralmente nós temos associações dos engenheiros, dos arquitetos, né? Nós temos um clube. Pesquisamos, né? O clube só tem em Londrina e Rio de Janeiro, né? Pelas nossas pesquisas. Nós desconhecemos outros, né? E assim, dentro disso tudo, né, do CEAL, aí ele veio crescendo e desenvolvendo junto com a nossa cidade. Então, assim, né, pelas décadas, pelos tempos que foram passando, na década ali de 60, né, Londrina desenvolvendo, precisávamos de mão de obra, então o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina ajudou a criação do próprio Funtel e Polon. Já um pouquinho adiante, em 70, nós ajudamos também a criação do curso de Engenharia Civil na Universidade Estadual de Londrina. Na década de 80, né, Murilo? Não sei se você sabia, mas nós somos um fundador do Sinduscom Norte do Paraná, então nós auxiliamos isso também. E na década de 90, assim, pela história que eu conheço ali dentro do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, nós ajudamos a criar o primeiro plano diretor de Londrina e também ali criamos junto com o setor público o IPU. Né? Então você foi uma jornada, né, que isso foi passando com o tempo. E assim, são várias estruturas que não existiriam sem ter um coletivo por trás, né? Pensando nisso. Sim, teria que ter essa parceria, né, da sociedade civil organizada junto com o poder público, né? E a caminhada continuou, né? Então, quer dizer, em 2005 também, junto com outras entidades, né, aqui em Londrina foi fundado, né, o Fórum Desenvolve Londrina. Um pouquinho mais adiante, né, pensando já em ver os potenciais da nossa cidade. Aí a gente já estava ali na questão de um estudo com a Fundação CERT, né? Ver os potenciais de Londrina. E nesse estudo foi uma coisa que chamou a atenção, né? Que a gente tinha um potencial na questão da construção civil, né, Murilo? Isso aí. E não estava diagnosticado, né? E assim, a gente até... O Murilo pode até falar melhor do que eu, né? Que dentro desse estudo a gente criou a ICOM, né? Criamos uma governança de inovação. Focada na construção civil. Então, quer dizer, nós valorizamos todo esse potencial. Verdade. E de lá para cá, né, a gente vem trabalhando junto com a sociedade civil organizada, com o poder público, para tentar desenvolver ainda mais a nossa cidade. Maravilha, Gervásio. E como é que foi a jornada da IA? Breve. Eu ia retroceder lá no comecinho para entender muito, mas vou tentar abreviar para exato dentro do espaço que a gente tem. Né? Mas indo pontualmente para datas, né? Eu gosto sempre de dizer assim, eu estou trabalhando bastante isso, né? Que é trazendo os jovens futuros agrônomos, né, para dentro da associação. Aqui nós temos 3 cursos de agronomia em Londrina. Então a Associação de Londrina foi criada em 28 de junho de 69. Aqui. Mas já existia a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, que ela é de 1947. Nossa. E ela veio lá de trás, né? Como é que surgiu tudo isso? Surgiu assim, vou ser rápido, viu? Prometo. Quando veio a colonização, os portugueses chegaram aqui, né? Depois do descobrimento, tudo, veio os empresários, né? Os empresários rurais, porque aqui só tinha mato e índio, né? É isso aí. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles entraram pela Bahia e começaram a plantar cana, né? No Nordeste. E, passado anos, esses produtores, rapaz, começaram a perceber que a cana começou a
produzir menos. E dificuldade da mão de obra, porque surgiu a Lei Áurea, que trata da escravidão no Brasil, que é um dos últimos países do mundo, né, a eliminar a escravidão por lei, foi o Brasil. Então eles começaram a encontrar dificuldade e aí começaram assim, olha, nós precisamos, né, criar uma escola de agronomia, nós precisamos estudar isso. Por que está produzindo menos? Então começou a nascer a primeira escola de agronomia, né, do Brasil, que foi na Bahia, né? E já tinha uma primeira escola de agronomia na Alemanha, da data de 1800. Então, voltando para aí, né? Tem 2 colegas que vocês conhecem, né? Que fizeram parte da primeira diretoria da nossa associação, aqui dos Agrônomos de Londrina. Florindo Dalberto e Francisco Carneiro. Eles estão lá, toda quarta-feira estão lá, viu? Aliás, vocês estão convidados para qualquer quarta-feira que vocês desejarem, é só chegar lá na associação, viu? Maravilha. Lá vai ter, né, uma linguiça frita, vai ter uma cachaça, vai ter gente jogando bola. Tá? Boa para entrar é um prazer para nós recebê-los lá, tá bom? É um prazer para nós, né? Beleza? Então, esses colegas, rapaz, o que eles tinham na cabeça, né? Em junho de 69, rapaz. Não, vamos criar uma associação de agrônomos aqui. Qual era a economia predominante nessa época aqui em Londrina? Era o café. E esses colegas, né, inventaram de criar uma associação de agrônomos. Para quê? Para falar da agricultura, para falar da pecuária. Porque não existia nada naquela época, né? E aí, eu vou pular um pouquinho para atender que você já está me cobrando, né? Mas é assim, ó, a criação da Folha Rural, que vocês conhecem, ela ainda existe hoje. Ela perdeu aquele formato de um caderno específico Folha Rural. Ela foi criada lá na associação. O curso de agronomia da UEL tem muito de peso político ir atrás da Associação dos Agrônomos de Londrina. A criação do IAPAR, que hoje não é mais IAPAR, né? Hoje é IDR, né? Porque juntou, tem o dedo forte, assim, incisivo na criação do IAPAR, que é uma cópia do IAC de Campinas. Se você olhar no Instituto Agronômico de Campinas, lá puseram o nome da cidade, aqui não, nós vamos botar do Paraná. IAPAR. E a sede, Flori? Lá, a sede do quê? Do IAPAR. Lá aonde ele está até hoje. Londrina. A sede Londrina. Legal, só que levou o nome do Paraná, né? Para ganhar um status político mais forte. Uma boa estratégia. Então a Associação dos Agrônomos de Londrina, né? Ela tem assim, uma presença histórica muito grande. Mas o que sempre nos provoca, pelo menos a mim, né? E tem outros colegas lá, né? Rapaz, o que esses colegas tinham? E o primeiro presidente nosso, está vivo. Ele mora hoje em Uberaba. E recentemente ele passou aqui. Nós tivemos com ele, né? Só que ele já não consegue mais criar frases, né? E discutir. Ele caminha bem e tudo mais, mas passou. Mas esses caras, o que eles tinham na cabeça para criar a associação? Mas era exatamente reunir um grupo de pessoas para falar da profissão, para falar da importância. É isso aí. Essa foi, né? Isso é forte, é muito forte lá na associação. Então, né, a entidade de classe nossa tem o objetivo de congregar os agrônomos, treinar, se posicionar, né? Acabamos de nos posicionar agora, estamos fazendo isso. Não sei se vocês viram na mídia, meu tempo acabou. Não, então rapidinho. Tranquilo. Saiu, né, lá na UEM, um grupo lá, né? Você viu, né? Falando, né? Tem um evento que o último dia, se eu não me engano, é hoje. Hoje é 14 ou é 15? 14. Então termina do dia 15. Não, é 13, 14 e 15, isso mesmo. E um evento, né? Que tem umas palestras, rapaz, que, né? Detonam o agro. Sabe? Não, nós vamos combater o agro não é vida, né? E nós nos posicionamos muito fortemente. Agora estamos fazendo isso ainda. Qual que é a justificativa deles? Rapaz, eles querem combater o agro. O agro, para eles, é pernicioso, é danoso. Então, umas coisas, né, meu? Que nós temos coisa para resolver dentro do agro, isso nós estamos assumindo isso. Em qualquer engenharia, né? A gente tem, né? Então, só para dizer assim, né? Isso está fortalecendo a classe. Tá joia? Está fortalecendo. Tá? Isso é verdade. Então, a Associação de Londrina tem uma história muito bonita. Eu faço parte dela, eu fui presidente dela em 2003, né?
o mundo era outro. Mudou muito, né? Aliás. E hoje nós estamos trazendo os alunos dos cursos de agronomia de Londrina para dentro da associação. Já temos lá um bocado desses meninos, né? Tá indo muito bem. Então, mas até queria ressaltar isso aí pro nosso ouvinte que tá aqui. Muitos deles, eu falei para vocês isso no começo aqui, antes da gravação, né? Muitos engenheiros que assistem a gente, eles não fazem ideia de entidades de classe. Na verdade, não ligam para isso, né? O mundo hoje é outro, né? E muitas vezes esse profissional, quando se forma, ele fica desamparado, né? Então aí, que eu acho que a gente podia comentar sobre isso, né? Como que é o amparo que essas entidades dão para esses profissionais? Para que eles se veem no mercado sem ajuda, ali ele vai procurar um caminho. Viu, Murilo? O CEAL, ele tá se posicionando, tá? E vendo a importância, né, de ter esse novo associado, né? Inclusive a gente até faz uma ajuda, né, para que ele já tenha esse ambiente, né, dentro de uma entidade de classe, através lá do CEAL Jovem, né? Então a gente tem, esse ano nós criamos o CEAL Jovem, nós já estamos dentro do nosso estatuto montando uma diretoria. Nós temos uma embaixadora que é a Tereza, né, uma coordenadora que é a engenheira civil Carol Alvim. E para que esse jovem ele tenha essa conexão, né, você ter essa possibilidade de agregar valor dentro de uma entidade de classe para o jovem. Então é assim, o estudante hoje ele pode ser associado, né, do CEAL, ele não vai pagar nada, ele vai ter esse ambiente, essa entidade, vai poder participar dos cursos de aperfeiçoamento, de todo o envolvimento que tem lá dentro. O pós-formando, né, me formei agora, né, ele tem um ano também que tem uma carência, e nós estamos também preocupados com aquele jovem que entrou no mercado de trabalho, né, então quer dizer, toda essa camada, né, de jovens que precisa de uma orientação, ele vai ter acolhimento dentro do CEAL especial, né, a partir de agora, né? Deixa eu dar destaque para algumas coisas, ó. Tá. Então você falou de capacitação. Sim. Isso é muito importante. Quando eu estava na graduação, eu ia lá para ver palestra, e nas palestras eu aprendi pra caramba coisas que não tinha na faculdade. São coisas muito mais práticas, fornecedores falando de vida real, né? Então isso é importante. Então quem tá aqui vendo, gente, qualquer clube de qualquer cidade ou associação de qualquer cidade, no Brasil tem várias, né? Procure a associação, porque lá você vai se capacitar, já é a primeira coisa, né? Além da capacitação, você vai ter conexão, você vai ter mentores, né? Onde estão os profissionais da tua região? Dentro das entidades, né, de classe. Então, que se você quiser uma mentoria, quiser conversar com alguém, com um profissional capacitado, habilitado, né, tendo entendimento de toda essa organização que é o sistema CREA, CONFIA, né, e as entidades, você vai ter dentro de uma associação. Então é muito importante você estar dentro dessa associação para ter esse tipo de conhecimento, né, que muitas vezes na escola ou na universidade não vai ter. Não vai ter. Né? Então, essa mentoria, principalmente, né? O que eu faço? Olha, tô saindo agora. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Qual que é a direção? Não defini muito bem a minha especialização, né? Onde tenho que trabalhar. E outra coisa que nós estamos fazendo lá, Murilo, bem interessante e que também mudamos nessa mudança de estatuto que ocorreu a semana passada, é assim, nós estamos criando um instituto de tecnologia, engenharia e arquitetura. Qual é o objetivo? Também fazer essa conexão. Então, o que nós queremos? Uma engenharia mais inovadora, uma engenharia tecnológica, onde a gente consiga, né, aderir lá os pesquisadores, os alunos, para fomentar os trabalhos que nós teremos lá dentro. E assim, a gente formar uma engenharia diferente, né? Legal. Tá? Ela bem profissional. É isso aí. Algum comentário, Léo, sobre esse início? Esse início de carreira, né? Você falou contato. Ter contato profissional é importante. Quando você se forma, você cai no mundo meio que sozinho, né? Do nada você tem que sair nadando no mar ali. E se virar, né? E se virar. Sem boia, só com a força do cuidar pra não ser comido pelos tubarões. Exatamente. É cheio de tubarão por aí. E a entidade, ela te dá uma oportunidade, assim, de você pertencer, né?
Que é um sentimento que também é importante. Porque às vezes, pô, eu tô revoltado no meu canto com alguma coisa. O Murilo tá revoltado com alguma coisa lá no canto. Comum, mas, né? Engenheiro, isso é comum. Só que cada um tá no seu canto, você não tem força. Um sozinho lá, às vezes não vai fazer. Né? Só que se você chega até pra poder reivindicar alguma coisa, né? Você queria ir atrás, você chega e fala assim, não, aqui ó, a entidade tal que representa 5 mil engenheiros e tal. Mudou o assunto. A pessoa com quem você for falar é diferente, ela vai falar, opa, não é só um engenheiro que tá falando aqui, porque às vezes uma pessoa fala, só um cara só que tá reclamando. Muda um pouco, né, a importância, né? Com certeza, né? Então, você vê o fortalecimento de uma entidade de classe, né? E outra, eu já tive participando de algumas reuniões com eles, né? E é assim, primeiro falar da importância, né, que... Olha, você recolhe a RT, você tá filiado ao CREA, né? Porque assim, o jovem, ele não tem muito essa noção de que a carreira profissional dele, dentro dessa profissão da engenharia e da própria arquitetura, ela começa com aquele recolhimento das suas atribuições, daquilo que eu estou fazendo, né? E isso, lá na frente, vira um acervo para essa mesmo. Pessoa. Então, tem um acervo técnico. Se eu quiser entrar numa licitação ou mostrar meu currículo profissional, o melhor currículo que ele vai ter é o acervo daquilo que ele já fez. Né? Então é muito importante também essa questão de você estar dentro do próprio sistema, né? E valorizar isso, né, Murilo? Gervásio. Tem um aspecto interessante que ele abordou, que é a questão do network, né? Isso e da mentoria, né? Eu só acrescentaria assim, né? Uma visão muito nossa lá. Toda essa conversa, né? Que podemos colocar no arquivo de treinamento e coisa e tal, nós fazemos com os próprios colegas de lá que estão na ativa. Então nós estamos assim até... Eu estou até buscando professores também, né? Porque nos cursos de agronomia tem um contingente de agrônomos, né? Com mestrado, doutorado, pós-doutorado, quer dizer, a gente não pode ignorar isso. São conhecimentos que estão aí que nós estamos tentando trazer para dentro da associação. Mas o network, a mentoria, para usar o termo, nós estamos usando muitos colegas da ativa. Então o cara vai lá e conta a história dele para esses alunos. Legal. Porque o mundo, eu até contei um pouco da minha história lá num desses eventos, né, com os alunos, mas o meu mundo, quando eu me formei, quando eu colei grau, que essa palestra era para o 5º ano, só alunos do 5º ano, que o final do ano agora já estão saindo, colam um grau e, né, e vai se virar, né, se proteger dos tubarões, né? Falando deles da minha. O mundo era outro, rapaz. Não tinha esses negócios aqui, não tinha nada disso. Ainda ontem eu comentei rapidinho, né? Eu trabalhei em Açaí, trabalhei 4 anos lá em Açaí, porque eu queria vir para Londrina, mas não tinha vaga na época. Rapaz, nós fazíamos o convite para os produtores, porque eu fui para Açaí, a carpa estava lá por causa da erosão. Para convidar os produtores para uma reunião, sabe como é que nós fazíamos? Talvez vocês nem conheçam. Você tá sempre, porque você já tem um pouco de cabelo branco, mas esses jovens aqui não tem. Rodava um convite no mimeógrafo a álcool. Vocês conhecem isso? Você conhece? Parabéns para você. Provinha roxa, a gente a gente que estava na Lexon 80. Vocês sabem o que é Lexon 80? Não sei. É uma marca de datilografia, porque não existiam outras coisas. Digitava convido você para uma reunião lá no sítio do fulano e tal, né? Aí botava aquela folha de A4 ali no mimeógrafo e rodava ali, né? Ele molha com álcool. 3 dias depois já sumia, porque o álcool evaporava. Verdade, né? Se você não fizesse essa reunião logo, não tinha mais convite. Então eu sou dessa época, né? Então, mas fui contar a história lá, né? Para esses meninos, não é? E um ciclo de palestras, já fizemos 3 ou 4. É uma tarde inteira, vai até a noite, né? Em cada momento tem alguém lá falando de uma necessidade para esse jovem se preocupar. E a grande preocupação, né, e vocês estão passando por isso. Como é que eu faço uma entrevista? Como é que eu me comporto numa entrevista?
Então, né, eles levam para lá 3 ou 4 pessoas, né, dessas empresas aí que cuidam do eu chamo de talento humano, eu não chamo de recurso. Quando eu lembro, eu chamo de talento humano, né? Tá certo. Explicar lá, ó, a empresa vai fazer um teste de seleção e através de entrevista só, ele quer saber, ele quer um cara assim. Então nós estamos passando isso para essa molecada, né? Então é mais uma função que nós estamos vendo, né? E os alunos trazem isso para a gente, da importância de uma entidade. Porque essas palestras todas lá é diferente da sala de aula. Sim. Não é uma aula, né, Gervásio? Não é uma aula, não é mesmo? É bem isso mesmo, sabe? Então mas é um conteúdo muito importante, né? Muito. Que complementa muito a faculdade, né? E precisa, né? Exato. A faculdade geralmente ela é muito teórica, né? A faculdade lá da UEL, por exemplo, quando a gente se formou, é muito teórica. E focada ainda num assunto, estruturas, né? E quando que o mundo profissional é um leque imenso, né? Sim. Por isso que é bom esses alunos, ou que seja, né, jovens profissionais, estarem lá para ouvir outras pessoas que percorreram caminhos interessantes. Nesse Exato, né? E você veja, que nem agora, e na área de vocês, da engenharia também, das outras engenharia, não é? Rapaz, eu vou talvez exagerar, mas só para dar uma expressão, né, que destaca muito isso. A cada segundo no nosso agro, nas ciências agrárias, surge um produto novo ou uma tecnologia nova. É verdade. Rapaz, se você ficar longe disso, mas você fica fora totalmente. Você desconecta da realidade. Desconecta da realidade. Mas é impressionante isso, rapaz. É lógico que nesse mundo aí, o que tem de engana a mim, ilusão, né? Tem um monte disso, mas isso faz parte da vida, tá aí. Cada um tem que se especializar, tem que ir atrás e vá atrás de um agrônomo, né? Esses dias eu falei numa palestra aí, falei bem assim, pessoal, a hora que vocês precisarem de comprar algum produto e coisa, procure aí, né, uma revenda, procure um entreposto de uma cooperativa, né, tem? Mas não vá lá e não compre primeiro o produto. Não faça esse primeiro ato. Primeiro você vai lá e conversa com o agrônomo. Vê se ele tem, e ele vai ter uma informação precisa. O que você precisa comprar? Aí você vai lá no balcão e pega o produto. Mas primeiro você compre, adquira o conhecimento de um agrônomo que está sentado ali. Está ali para isso. Porque hoje, né, meu, essa concorrência, essa competitividade, né, meu, salve-se quem puder, né? É receituário, Gervásio, que o pessoal, os agrônomos... Sim, a maioria dos produtos, né, hoje exige receituário. A maioria talvez não, mas tem alguns que não precisa. E até eu tenho dito também, de repente leva umas bordoadas, né? Para vender veneno não precisa ser agrônomo. É verdade. Precisa, para o agrônomo, precisa você recomendar. Aí é a receita que você está se referindo, né? Tá certo? Então, né? Igual o médico, né? Ele recomenda, o farmacêutico é quem vende, né? É isso mesmo. Mas nós agrônomos costumamos fazer uma receita, né? Ou recomendar assim, tomando cachaça num boteco ou lá na associação. Mas vocês estão certíssimos. Melhor jeito. O melhor jeito é esse. Aliás, vocês comentaram aqui sobre a importância dessa pessoa que está dentro da entidade de classe, ela ter um acesso também ao conselho, né? Então, todos os engenheiros, eles estão dentro do mesmo conselho, que é o CREA. E queira ou não, né, quem está assistindo a gente, às vezes acha ruim do CREA, e eu falo isso, inclusive o pessoal do CREA, né? Os engenheiros acham ruim ter que pagar CREA, não sei o que, acha como se fosse algo imposto, mas não, é um conselho, independente da opinião dele, o conselho existe e ele está dentro. Para se fazer engenharia, você tem que estar dentro do conselho, certo? Sim. E aí eu quero saber de vocês, o que o conselho é importante para a entidade de classe, como que se comunicam os dois, e como que isso chega até o associado de vocês? É assim, o conselho, né, ele é muito importante hoje, né, pela forma até da gente promover os eventos para os nossos associados, né. Então, todos os anos tem uma chamada de fomento, onde você tem possibilidade de fazer o aperfeiçoamento profissional. Então, só para você ter uma ideia, né, Murilo, a gente está entre 350 a 400 mil reais esse ano, de verba para a gente fazer os nossos treinamentos com os nossos associados. Olha só que então, legal, quer dizer... todas as ARTs acumuladas que o pessoal reclama,
volta pro profissional volta depois. pro profissional depois. E outros fomentos, né? Então hoje nós temos um fomento lá de quase 50 mil reais que nós vamos comprar equipamentos para organizar a nossa mesa cast lá dentro do clube de engenharia. Uhum. Então, assim, o nosso próprio auditório, né? Quando É verdade. nós reformamos, nós usamos uma verba do CREA que usou todo o projeto de acústica e tudo mais Os equipamentos lá, também. os equipamentos, É. então foi tudo através de verbas do conselho, né? Então é muito importante você ter um representante das nossas profissões, certo? Porque quem vai garantir o profissional e as nossas profissões? O conselho. Se a gente não tiver conselho, não tiver representante, as nossas profissões podem ser uma profissão comum. Verdade. Então, nós temos uma responsabilidade técnica, nós temos que ter um conhecimento. E a outra função importante é garantir que essa engenharia, né, ela funcione de forma segura para a população. Então, que você também tenha bons profissionais. É isso aí, é um conselho que regulamenta a profissão, tem que regulamentar. Tem que Imagina se der um regulamentar. problema, ou no agro, numa safra inteira, ou se der problema num prédio que caia. Não tem como sair um profissional meia boca de uma faculdade e ele ser jogado no mercado sem ter um conselho acima. Exato, né? E aí, na abordagem aqui de que é uma segurança para a sociedade, isso é uma verdade absoluta. Mas eu diria assim, ó, rapaz, os colegas, eu estou falando dos colegas da agronomia, tá? Eu não ainda não trafego em outros colegas, né? Das engenharias. Mas o entendimento para ter assim, para aceitar o CREA, sabe? Ainda, CREA, isso aí deixa para lá. Ainda não caiu a ficha de uma forma mais profissional de que é preciso ter um órgão que cuida disso, que fiscaliza isso. E esse profissional precisa entender que ele é responsável Isso mesmo. por uma obra ou por uma recomendação, rapaz. Mas essa ficha ainda não tá... Não caiu mesmo. Não caiu forte, não. Tá muito distante e é preciso... Nós estamos investindo um pouco nisso, rapaz. E o CREA? O CREA, né? E me permite, né, fazer um elogio. E eu gosto de fazer elogio. O pessoal do CREA aqui, né? O Edgar. Essa turma é fantástica. O próprio presidente do CREA Paraná, o Clodomir, né? Também. Tem que elogiar, né? E eu vou aproveitar porque nós vamos pedir um dinheiro emprestado pro céu. Você viu quanto dinheiro que esses caras têm? Né? Mas voltando a essa questão aí, né, do profissional. O que faz o CREA? O CREA é para fiscalizar. Não é? E o colega que está saindo, inclusive nas demais engenharias, ele tem que ter a consciência, rapaz. E essa obra minha aqui? Se essa obra cai? Se eu recomendo um produto aí e mata lá um monte... Quem que é o responsável por isso? Ele até sabe fazer uma RT, Sim. Ele recolhe, mas ainda a consciência está um pouco distante. Eu acho que ela está caminhando para isso, mas é preciso avançar mais. Ele interpreta, que eu já vi, muito profissional, interpretando a RT como um documento formal. Eu tô fazendo aqui um RT só como se fosse, se não for isso, não pega a obra, né? Não consigo tocar aprovar essa obra, organizar. Isso, se o cara entendesse, ele vai ver ali que ali é um contrato, que ele diz, coloca o nome dele, exato, que ele responde civil criminalmente para tudo que ele fizer naquela localidade que tá escrito ali, tudo, né? Exato. As pessoas não Ele é o percebem. responsável técnico daquilo. Exato. Eu sou responsável por isso, rapaz. Tudo que acontecer aí, eu respondo civil e criminalmente. E aí a expressão que você usou é boa, né? É uma segurança para a sociedade. Exatamente. E aí, olha só que interessante. Estive lá em Florianópolis e o pessoal da FG, aquela construtora que constrói os prédios de Camboriú, aqueles enormes, né? 500 metros de altura. Eles estavam mostrando o projeto e mostrando a complexidade que é todas as partes do projeto. Eu fico pensando assim, imagine um cara que vai se dispõe a construir uma obra daquela assinando uma RT, né? Ele não vai assinar nunca sozinho. Ele vai assinar com um grupo inteiro de profissionais. Vai ter o cara que vai medir carga de vento, vai ter um cara, um geólogo, que vai falar como que é o solo da região, vai ter um cara que é até oceanógrafo, que vai saber se o mar avança, se não vem, se construir ali polui o quê, polui... Então, isso que é importante saber, que olha só, vou falar um elogio também aqui, aproveitar para a câmera ali, ó. Se não fosse o CREA, não existiria essa obra. Porque você não conseguiria nunca juntar uma qualidade de profissionais dessa
pra dar uma RT e assinar cada um deles pra fazer um negócio daquele. De um apartamento custa 13 milhões de reais e a cobertura custa não sei quanto, né? Meu Deus. E aí o Brasil bateu o recorde lá, é o maior prédio residencial da América Latina, por conta lá. do conselho. Ah, é? O conselho tá ali em cima vendo tudo isso, né? Tá, exatamente. Né? É isso aí. Eu quero saber de vocês aí, o que vocês podem dizer de ações que vocês têm feito dentro das entidades, de destaque, alguma coisa que vocês queiram compartilhar conosco. Que pode ser no futuro, que vocês estão pensando, ou pode ser nesse ano que aconteceu. É assim, né? Bom, dentro lá do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, nós temos uma sequência, né, de presidentes, né? Então não é uma coisa assim que a gente... Olha, as ideias que estão surgindo aqui surgem lá do Marcos, né? Nós temos na verdade, nós temos um colegiado eu falo ex-presidente, mas são os presidentes anteriores, né? Que nos ajudam a manter essa questão da cultura do clube, da formação, como que nós temos que conduzir isso, né? Então a gente tem muito esse aconselhamento interno e eu até citei aqui a questão do instituto, né, que surgiu meio que do nada, né? Olha, vai ter um terreno do lado aqui, o pessoal está querendo vender esse terreno e ficava próximo da gente ali, a gente falava, vamos adquirir esse terreno, né? Nem sabíamos para quê, né? Mas foi importante essa decisão lá atrás, porque agora existe uma possibilidade da gente ter um instituto, né? Então, quer dizer, vai facilitar muito essa questão, essa jornada ali dentro da inovação, da pesquisa, do desenvolvimento. Então é uma coisa que a gente tem feito e eu acho que bem bacana. E o próprio CEAL Jovem, né, que iniciou também dentro ali do clube, olha, podíamos fazer, nós estamos desconectados com o jovem, essa linguagem, como que eles vão acessar essas informações que nós queremos passar, a importância. E logo surgiu, né, então vamos criar o CEAL Jovem que nós não temos, vamos buscar uma embaixadora e vamos ouvir o jovem, né? É isso que nós queremos, Isso né? é legal, né? Então, Poder quer dizer, ouvir o jovem é legal. Pensa assim, Murilo, é uma coisa que não é, olha, então o CEAL Jovem vai funcionar desse jeito. Não é nós que estamos fazendo isso. Quem está fazendo isso são eles. Que legal. Eles estão criando a forma que eles querem receber o comunicado. É uma visão nova de mundo, né? Se for pensar. Vai mudando. Então, Totalmente diferente daquilo que a gente pensa, né? Nós somos muito pragmáticos, né? A nossa linguagem é essa, nós formatamos isso e nós entendemos assim. O jovem hoje está bem diferente, né? A cabeça do jovem, ela está desconectada, né? Com essa sequência de informação. Eles querem informação de uma maneira mais inovadora, diferente, né? E eles são da turma do churrasco, né? Nós também gostamos, mas eles... Para incentivar um jovem, fala, vai ter um churrasco lá e uma palestra. Pronto, garantiu público, né? Uma cervejada, né? Então é outro nível. Mas é bem bacana, assim, né? Então eu vejo, assim, que duas coisas bem interessantes que a gente está formando é a própria questão do Instituto e essa oportunidade de o jovem ser ouvido lá dentro do clube. E até vou dar um recado aqui para alguns presidentes que possam estar assistindo a gente. Isso aí é muito importante. Sabe por quê? Eu também cuido lá de 72 startups, são pessoas que são até mais jovens do que eu, até mais velhas do que eu, mas é um caos. Esse caos é importante acontecer dentro da entidade. É um caos controlado, um caos assistido, vamos dizer. Assistido. Melhor. O conselho assiste e deixa a galera trabalhar, fazer acontecer. Sabe? O que não pode ter é barreira. E aí mede os resultados. Tá dando certo? Mantém e incentiva. Tá dando errado? Mantém, mas corrige, né? Eu acho que tem que ir por aí mesmo. Não tenha dúvida. Você vê, só para lembrar aí, né? O CREA tem o CREA Jovem, né? Tem também. É uma estratégia interessante que ele já... Eu até não sei quanto tempo faz que o CREA tem essa estratégia. Próximo 20 anos. Olha, 20 anos. Não é coisa nova, não. Então. Não é? Muito interessante. Que aí começando a passar essas coisas para ele, né? E no caso da Associação dos Agrônomos, né? Quer dizer... Nós temos umas discussões lá, que nós estamos levantando assim, em nível estadual, e uma delas é assim, focando na agropecuária, certo? E no papel que ela tem, né? Rapaz, tem dinheiro, não tem projeto. Isso. Esse é o... E isso circula aí nas engenharias todas, né?
essa força de expressão aí. Tem dinheiro, mas não tem projeto. Nós vamos tratar disso agora, mês que vem, num encontro lá em Foz do Iguaçu, de todos os secretários de agricultura dos municípios, agricultura e meio ambiente, os engenheiros ambientais aí, né? Eu acho que algum município aí, o secretário de meio ambiente é um engenheiro ambiental, né? Eu até advogo que tem que ser, porque na agricultura nós advogamos e estamos, né, buscando isso. O profissional ideal ali é um agrônomo. Então nós vamos fazer um evento desse em Foz do Iguaçu durante 3 dias e vamos dar o mapa da mina, né? Onde é que está esse dinheiro? Né? Tem dinheiro? Tem. Onde é que ele está? Ó, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Você precisa ter projeto. Que a grande maioria das prefeituras, e vocês já estão ouvindo isso, né? Não tem uma estrutura. Você vê, esses dias eu ouvi falar que a prefeitura de Londrina, não sei aí se foi o ano passado, chegou a devolver dinheiro porque não tinha o projeto. Isso é verdade. Então, existe essa questão agora, né, vamos fazer esse evento. E nós temos também agora acontecendo o 16º encontro, né? É o 16ª reunião de tecnologia para produzir soja. 16º, faz 15 anos que nós fazemos esse evento lá na associação. Vai ser agora, comecinho e agora em agosto. E em novembro é o 3º ano de tecnologia, 3ª reunião para produção de segunda safra. Porque nós temos muito forte aqui, né, o milho safrinha, né? Que ele tem até uma expressão diminutiva, né? Safrinha, mas ele é o safrão. Ele superou o milho, né? O milho de verão, que planta junto com a soja. Sim. Superou em muitas vezes, certo? Então nós vamos ter a 3ª reunião de tecnologia para produzir em segunda safra. Então são eventos grandes, né? E estamos planejando, né? Um evento sobre eu não sei o termo, não é como é que vai ser, mas trata-se de agricultura de baixo carbono ou descarbonização, né? Porque essa é a bola da vez, né? É verdade. É a bola que está aí, né? E o desafio é enorme, por isso que tanto os agrônomos como os demais colegas das demais engenharias, né? Tem essas mudanças climáticas aí, ó. Isso não tem como negar mais. Ainda tem alguém que parece que não acredita, né? Coisa incrível, né? Vou te falar. Não é isso? E ó, a gente saiu um podcast semana passada aqui sobre isso. A gente trouxe uma doutora em ecologia para falar só disso. Como é que era? Emergências globais. Então, Legal. Isso, isso, rapaz. tem que falar. E daí, como a é gente que tem nós que vamos falar enfrentar disso. isso? As inundações nas cidades. Eu vi lá umas discussões no CEAL e eu estava presente. Agora, nesse Congresso Estadual das Profissões. Sim. Vocês fizeram o CREA, é um evento do CREA, né? Rapaz, que coisa bem conduzida. Votamos, tiramos as prioridades, que vai para o Congresso agora, vai em Foz do Iguaçu e depois vai para o Congresso Nacional em Brasília e depois vai para o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados. Todas aquelas colocações, né, que os engenheiros todos contribuíram. Um trabalho fantástico, muito bom isso aí, sabe? Aliás, isso é uma coisa importante. Por que participar de uma entidade de classe? Para você, que é ser humano, CPF, tá com ser ouvido primeiro, né? Você vai ser ouvido na entidade de classe. Se você quiser mudar o mundo, alguma coisa, você vai naquele grupo escrever o que você quer mudar para aquele grupo que tem contato com primeiro Paraná, né? Ir para Brasília e levar para lá, viu? Senão nunca vai mudar a realidade. É aí que tá o papel do engenheiro, a responsabilidade, melhor dizendo, do engenheiro de estar dentro das entidades é participar para mudar o cenário. Exato. Porque todo mundo reclama do cenário. Exatamente, né? E tem alguma coisa que está vindo embutida aí, muitas das vezes nesses eventos não fica claro. Mas é preciso, né? Dizem que o diabo mora no detalhe, né? É isso aí. E você precisa enxergar o detalhe, que muitas vezes você não enxerga. Mas assim, rapaz, a sociedade está começando a enxergar assim que eu não estou sozinho no mundo. Não é aqui na minha cidade, no meu bairro, na minha rua. Eu não estou sozinho no mundo. As minhas pegadas, né? Hoje está ficando mais claro que elas têm consequência para todos os quase 8 bilhões de boca que tem no mundo, né? E eu preciso ter consciência disso. Eu preciso ter consciência disso, que eu não estou sozinho. É que nem de carro, né? Você pega o carro, sai aí na rua, né? Rapaz, se você não tiver com bastante calma,
você arruma confusão. Por quê? Porque tem gente que acha que tá sozinho na rua, a rua é só dele. É verdade. Não é mesmo? Mas enfim, né? É A isso entidade mesmo. de classe tem um papel enorme, que nós estamos aprendendo ainda, pelo menos no caso da agronomia, viu? Estamos aprendendo a fazer dela útil, primeiro aos agrônomos e depois para a sociedade. É. Ela tem que ser útil. Não pode ser Útil uma mesmo, entidade tem só que para ser tomar cerveja lá. Isso faz parte e é ótimo. Mas ela tem que ser mais do que isso. E esse negócio que você falou, né, Marcos? Existe um terreno lá do lado do CEAL, e aí vocês, olhando o terreno, viram uma oportunidade de escrever um projeto. Então eu fico pensando, se não fosse o CEAL ali, aquilo ali seria apenas um terreno. Mas como existe uma inteligência por trás, é possível se escrever um projeto Sim. de um centro de inovação e tecnologia. Olha aí a importância de não só saber que existe isso, mas de trazer para dentro. Trazer para Né? dentro. Você isso. traz para dentro Como da tornar entidade. útil isso, né? E daí você fala, então vamos trazer para cá, vamos trazer, que nem você falou, pós-doutor, doutor, todo mundo traz para dentro só para ver o que essa galera tá fazendo num centro de inovação. Olha que maravilha, né? E a perspectiva é muito boa, viu, Murilo? Porque já estamos negociando a arquiteta para construir Legal. isso aí, mostrar, né? Porque nada melhor do que você mostrar a ideia, né? Com certeza. Então, quer dizer, nós vamos tirar do papel, da cabeça, colocar no papel e mostrar a nossa ideia. E dá para levar. Pega esse projeto, leva lá para Brasília, Sim. fala aqui, ó, olha só, gente, que a gente vai fazer em Londrina. Vamos junto? Certeza que assim se consegue verba. Né? Fácil. Consegue, com Consegue. certeza, né? Marcos, vamos fazer o seguinte, vamos dar um corte aqui na edição, você quer vir pra cá? Voltamos e com um novo convidado aqui, magicamente, poder da edição, Marcos apareceu aqui. Tudo bem, Marcos? Marcos é engenheiro ambiental, é presidente da Ampeia, tá aqui com a gente nessa temporada. Beleza, não passe de mágica. É isso aí. Rapidinho. Por que eu te convidei ali, te tirei dos bastidores e trouxe aqui pra você falar também da Ampeia, já que é a nossa patrocinadora aqui de toda essa temporada. Qual que é a importância da Ampeia regionalmente, né? Qual que é, aliás, depois eu vou pedir para todos vocês conversarem aqui, como que as entidades se comunicam entre si? Olha, a Ampeia ela foi criada em 2017, então nem se compara a idade do Clube de Engenharia e da Associação dos Agrônomos. A ideia foi que a Associação do Estado, a APAN, ela viu que para que os engenheiros ambientais eles pudessem ter as atribuições dentro do conselho, sozinhos não daria. Então precisou criar outras associações no estado até para ganhar número no CREA, porque você tem que ter um determinado número de associados, registro da entidade a ponto de se ter um conselheiro na Câmara de Civil, que aí é onde esse conselheiro da ambiental vai brigar por atribuições, esse tipo de coisa. De 2017 a 2021, mais ou menos, nós fomos aprendendo. Todo mundo tinha 25, 26 anos, né? Não tínhamos essa aproximação com o CEAL, a Associação dos Agrônomos, tudo muito acanhado. Mas 2021, depois da pandemia, a gente começou a ver que o negócio era fazer. Conforme você fosse entrando, produzindo, a gente produziu acho que umas 25 lives na pandemia. E aí veio o sentido da entidade, de participar de políticas públicas, de produzir conteúdo, de participar em discussões, conselhos de meio ambiente, as próprias reuniões do CREA. O pessoal estava comentando do colégio de profissionais que são propostas que podem se tornar políticas públicas de fato, se não forem discutidas no Conselho Federal. O CREA está trabalhando isso para levar a Assembleia Legislativa via frente parlamentar lá na Alep aqui do Paraná. E hoje a gente enxerga um papel muito institucional mesmo, de ser uma entidade, ser uma representatividade para a sociedade. E quando fala em norte paranaense, no nosso estatuto são 199 municípios. Então a sede é Londrina, mas a estratégia dessa gestão de 24 a 26 foi de fato convidar diretores de Umuarama, de Campo Mourão, de Maringá, porque também não dá para abraçar o mundo inteiro.
Essas cidades ficam mais a oeste aqui do estado do norte, e tem a parte do norte pioneiro, que a gente não teria braço para ter ações lá. Então optamos por essas outras cidades, e esses diretores são as pessoas que estão representando a associação nessas cidades. Então ano passado foram 18 projetos feitos, dos quais 6 foram descentralizados de Londrina. E a gente enxerga também que a partir do momento que nós criamos esse vínculo com o CEAL, com os agrônomos também, Londrina, Maringá, ajudou bastante nós ano passado, tanto a Associação de Engenheiros e Arquitetos quanto dos agrônomos. E a gente fala que a ambiental, como ela é generalista, para nós é sempre porta aberta. A gente sempre procura entidades porta aberta para que a gente faça exercícios, projetos, atividades, tudo junto, porque o nosso objetivo é criar coisas boas para a sociedade. Ah, isso aí é legal. Então, acho que é o objetivo de todos, né? Trabalhando Sim, junto, é isso. Se você quiser fazer sozinho, você não vai fazer nada. Mas, rapaz, Verdade. me permite, Com certeza. deixa eu dar os parabéns para esse jovem que está aqui na minha frente, que agora caiu a ficha. Não, é sério. Eu vou dizer de onde. Esse engenheiro que está aqui, nesse congresso estadual das profissões que teve a etapa regional, foi lá na sala do CREA, lá na sala do CEAL. Esse cidadão aqui, né, desculpe o dedo, viu? Você fez quantas proposições lá? Rapidinho assim, foi 8. Ele fez 8 proposições. E agora que você sentou aqui, eu falei, rapaz, agora eu sei quem é esse cara. Parabéns, viu? Parabéns. A tua participação lá foi rica, tá certo? Aí, isso é ótimo. Nós precisamos disso, tá certo? Nós precisamos elevar as categorias dos profissionais, os engenheiros principalmente, né, para cima, porque, rapaz, é aí que tá a solução, né, de tudo, eu diria. Tá joia? Então, parabéns, viu? É isso Muito aí. obrigado. Viu, Murilo? Acho que nós conversamos um pouquinho, agora nós estamos fechando, né, falando da importância das entidades. Eu vejo assim, né, que o CREA também, ele traz uma importância para nós do seguinte maneira, né? O prêmio CREA Qualidade, né? Então, é um prêmio que o CREA fornece para as entidades, né? Tem uma premiação, mas que busca que essas entidades elas sejam eficientes, né? Como que nós vamos fazer essa gestão dessas entidades, e isso vai ter uma premiação no final. E isso também ajudou muito as entidades, né, a se relacionar. Então, quer dizer, a gente tem esse contato, né, não só por ser uma entidade do CREA, mas também possibilitar, através desse prêmio, uma ajuda às outras entidades, muitas vezes que elas não têm uma estrutura, né? Hoje o CEAL tem uma boa estrutura, né? Uma boa estrutura organizacional, a própria estrutura física, né? E a gente também apoia muito, né? Principalmente as novas entidades, né, Marcão? A gente sempre está nesse contato de apoio, de escrever projeto. O Marco é um especialista nisso, né? Escrever projetos e captar recursos, né? Que hoje, se a gente não fizer isso, a gente também não consegue desenvolver os profissionais. Exato. É isso mesmo. Exatamente. Bom, é isso. Obrigado, Marcos, por sua apresentação Breve aqui fala. sempre, sua breve fala, mas bom, Muito bacana. você tá aqui, você tá vendo o Marcos em todos os podcasts, já é parte da nossa equipe, né, Marcos? Fala aí, depois de 3 temporadas, né? Depois de 3 temporadas, já me sinto parte. É isso aí. Que bom, que bom. Gente, vamos fazer o seguinte, a gente já tá se encaminhando pro final. Vocês querem dar algum recado pra quem tá assistindo? O que eu posso falar pra todo mundo aqui é o seguinte, o link do site de vocês já tá aqui na descrição. Então, o ouvinte que tá aqui assistindo pelo Spotify, seja de onde for, vai lá, vai clicar. Se é daqui de Londrina, se é engenheiro ambiental, vai pro Marcos, engenheiro eletricista e as outras modalidades de engenharias, pode entrar no CEAL, né? Se é engenheiro agrônomo, lá na EA, né? O primeiro passo é esse, né? Para se sentir amparado profissionalmente, o primeiro passo é esse. Você disse no site, então vai estar disponível para nós lá no site da nossa associação. Não tem outro modo de... O site de vocês vai estar aqui embaixo. Tá, mas você não tem um outro meio de comunicação aí? Temos meios. Você não tem o Zap? Não pode ser o Zap? Pode ser o Zap, o que vocês quiserem. Então manda também no Zap. Então a gente não manda em o Zap todos para aqui. nós, mas manda também no Zap, que daí Tá, nós já detonamos com todos. Vai lá para os colegas que estão lá na ponta. Isso lá, aí. no nosso caso. Pode Beleza? ser. Beleza. Legal, Murilo, agradeço o convite, né?
tá junto de amigos. Então, assim, vocês que estão ainda fora de uma entidade, seja ela qual for, né, se associem, tragam, fortaleçam essas entidades para que a gente cada vez mais tenhamos voz dentro do próprio conselho, né, dentro das nossas profissões. Obrigado. Beleza. É isso, então? Fechamos? Fechamos. Beleza, então, gente. Ó, como eu falei, o link tá aqui na descrição de todo mundo que tá aqui e vai estar nas redes sociais de todo mundo. Então, não se esqueça de seguir o Engenharia Científica e eu vejo vocês num próximo podcast.